Ótimo dia, filhos de Deus. Hoje, nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 12 de fevereiro. Título: Ele ainda é o Senhor do vento e das ondas. Texto base: Marcos capítulo 4, verso 37 e 39. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Toda vez que você estiver na linha de frente da batalha fazendo algo significativo para o reino de Deus, os ataques do inimigo contra a sua vida aumentarão. Não estou lhe dizendo que isso para assustá-lo, mas para prepará-lo mentalmente, assim quando os ataques vierem, você não será apanhado de surpresa. Estar mentalmente preparado para um ataque espiritual é muito importante. Se você está familiarizado com as táticas do diabo, os ataques não o pegarão desprevenido ou de surpresa quando eles se intensificarem contra você. Você poderá reconhecer e resistir a todo ataque demoníaco, alegrando-se no Senhor, porque sabe o que está acontecendo. Jesus entrou debaixo de um ataque intenso quando estava atravessando o mar da Galileia com seus discípulos no caminho para expulsar uma legião de demônios do endemoniado de Gadara. Esse homem possuído por demônios era uma arma importante no arsenal de Satanás. Através dos atos do endemoniado de Gadara, o diabo havia mantido a zona rural refém do medo por muito tempo. O endemoniado era tão lendário que as pessoas de toda a região costeira sabiam sobre ele. O diabo sabia que se Jesus atravessasse o mar da Galiléia naquela noite e chegasse ao outro lado, ele expulsaria os demônios daquele homem. Quando isso acontecesse, Satanás perderia a arma que havia usado por tanto tempo para aterrorizar toda a área rural. Assim, quando Jesus e os discípulos atravessaram o mar da Galileia, naquela noite, ventos violentos e destrutivos pareceram surgir do nada para virar o barco de Jesus e afogá-lo junto com seus discípulos no meio do mar. Marcos 4:37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. A palavra levantou-se foi extraída da palavra grega ginomai, que nesse caso descreve alguma coisa que acontece inesperadamente ou alguma coisa que pega alguém desprevenido. Isso nos diz claramente que Jesus e os discípulos não esperavam mau tempo naquela noite. A palavra grega ginomai significa enfaticamente que esse evento pegou os discípulos completamente de surpresa. Para que soubéssemos o tamanho dessa tempestade, Marcos usa a palavra grega mega, que denota alguma coisa de proporções maciças. É de onde tiramos a ideia de mega empresa, mega obra e megafone. Ao usar a palavra mega, Marcos nos alerta para o fato de que essa era uma mega tempestade com mega ventos. A palavra vento é a palavra grega lalaipse, que significa que esse era um vento turbulento ou terrivelmente violento. Essa palavra também pode ser traduzida como furacão, ciclone, tempestade, ventania, tempestade de ventos, uma tempestade furiosa ou uma rajada de vento atroz. Assim sabemos que a tempestade que se levantou contra Jesus naquela noite não era uma brisa leve, era um tipo de tempestade forte, formidável, esmagadora e opressora. Um fato muito importante deve ser indicado. Trata-se de uma tempestade de ventos. Não há menção à chuva porque essa era uma tempestade de ventos. Jesus e os discípulos puderam sentir os efeitos enquanto o vento soprava contra eles e o barco. Eles puderam ver as ondas furiosas que eram lançadas de um lado para o outro por esse vento violento. Entretanto, a tempestade de vento que estava ali para virar o barco deles no meio do mar da Galileia e para matá-los antes de chegarem ao outro lado era invisível. As palavras gregas em Marcos 4:37 dão essa ideia. E de repente e inesperadamente,
Como se surgisse do nada, levantou-se uma tempestade de ventos. Era uma tempestade feroz, com ventos que eram terrivelmente violentos, turbulentos e opressores. Ali estava Jesus, no limiar de um dos maiores milagres do seu ministério. Ao mesmo tempo, ali estava o diabo, temendo que estivesse prestes a perder uma de suas armas de terrorismo mais apreciadas. Foi nesse exato momento que essa turbulência violenta e destrutiva desceu sobre Jesus e os discípulos. A ocorrência da tempestade nesse exato momento não foi um acaso. O diabo não queria que Jesus reivindicasse um dos seus cativos mais apreciados. Esse foi um golpe preventivo do diabo para desfazer a obra de Deus. Mas naquela noite, no meio da tempestade, Jesus levantou-se e assumiu o controle da situação. A Bíblia diz que quando ele exerceu sua autoridade sobre essa turbulência invisível, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. Ao fazer isso, Jesus demonstrou que era o Senhor do vento e das ondas. A situação potencialmente mortal ofereceu uma grande oportunidade para os discípulos aprenderem que Jesus Cristo é verdadeiramente Senhor sobre tudo. Tenho certeza de que Satanás certamente tentará atacar você com uma turbulência inesperada, de tempos em tempos. Seus ataques provavelmente aumentarão sempre que você estiver prestes a vencer uma barreira, como era o caso de Jesus naquela noite. Mas assim como aquele vento forneceu uma oportunidade para Jesus demonstrar seu poder e sua autoridade, você precisa ver cada ataque demoníaco contra você como uma oportunidade para se levantar, assumir autoridade e demonstrar quem é Jesus Cristo. Prepare-se mental e espiritualmente para lidar com os ataques do diabo. Revista-se de toda a armadura de Deus. Levante-se e assuma a autoridade em nome de Jesus sobre o vento e as ondas que levantam contra você e sua família. Nunca esqueça que essa é a sua oportunidade de ouro de ver uma demonstração do poder de Deus em sua vida. Minha oração para hoje. Senhor, obrigado por me ensinar que Satanás geralmente ataca exatamente quando estou prestes a transpor um obstáculo importante. Este conhecimento me ajuda muito porque ele faz com que eu reconheça que Satanás ama fazer com que todo o inferno se levante sobre minha vida imediatamente, antes de uma grande vitória. Agora que sei disso, por favor, ajuda-me a ter isso em mente quando um vento turbulento soprar na minha vida. Ajuda-me a olhar para a tempestade e dizer: sei que o diabo deve estar irritado. Do contrário, ele não estaria mexendo comigo agora. Devo estar no caminho certo com Deus. Com esse entendimento, continuarei avançando, independente do que eu veja, sinta ou ouça. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro que cada ataque do diabo é uma oportunidade de ver uma demonstração do poder de Deus. O que o diabo tensiona para o meu mal, Deus transformará para o meu bem. Essa é a minha oportunidade de me levantar, dizer o nome de Jesus, usar a autoridade que Deus me deu e declarar para a dimensão espiritual que o Senhor dos Senhores, a quem sirvo, é de longe aquele que possui maior poder espiritual. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você se recorda de algumas tempestades no seu passado, contra as quais você teve de se levantar até que a vitória finalmente viesse? Como você reagiu à última tempestade em sua vida? Você se levantou e assumiu a autoridade sobre a sua situação? 3. De que maneira você está se preparando mental e espiritualmente para os ataques futuros? Tenha certeza de que Satanás certamente tentará atacar você
como turbulência inesperada de tempos em tempos. Seus ataques contra você provavelmente aumentarão sempre que você estiver prestes a vencer uma barreira. Você precisa ver cada ataque demoníaco contra você como uma oportunidade para se levantar, assumir autoridade e demonstrar quem é Jesus Cristo. Sejam abençoados na prática da palavra.